Olá pessoal, hoje nós vamos começar a estudar séries de potências. Muito bem, o que são séries de potências? Séries de potências são séries que se parecem com polinômios infinitos, né? São séries infinitas de potências de uma variável x. Nós temos duas formas de enxergar aí uma série de potência, né? A primeira forma é quando ela é centrada no número 0, e a segunda forma é quando a série é centrada em um número a diferente de 0. Bom, uma série de potência centrada no número 0, ela é escrita dessa forma aqui, olha. É o somatório de Cn vezes x elevado a n. A variável é a x aqui, né? O que são esses CNs? CNs, para cada n é uma constante diferente. Então, a série varia de 0 até infinito, e dessa forma aqui, nós temos, se nós abrirmos esse somatório, vai ficar C0 mais C1 vezes x, mais C2 vezes x ao quadrado, mais C3 vezes x ao cubo, mais C4 vezes x à quarta, e assim vai, assim vai, assim vai, infinitamente. Uma série é uma soma infinita. Então, isso aqui é como se fosse um polinômio na variável x infinito. Então, é sempre uma constante vezes uma potência de x. Agora, se a série é centrada em um número a diferente de 0, então o somatório fica dessa forma. Olha, a constante Cn, para cada n é uma constante diferente, vezes x menos a elevado a n, onde esse a é o centro da nossa série, né? Nós dizemos que a nossa série é centrada no ponto A. Se você abrir esse somatório, isso aqui vai ficar C0 mais C1 vezes x menos a, mais C2 vezes x menos a ao quadrado, mais C3 vezes x menos a ao cubo, e assim vai infinitamente, né? Por que aqui não está aparecendo x, e por que aqui não está aparecendo x menos a? Na verdade tá, só que a potência é 0, né? X elevado a 0 dá 1. Quando você multiplica com C0, fica só C0. Aqui também é elevado a 0, isso aqui dá 1. Quando você multiplica com C0, dá só C0. Então, aqui é uma série centrada no número a diferente de 0, e aqui é uma série centrada no 0. Ambas são séries de potências. Muito bem. Se você pegar, por exemplo, nesta primeira equação aqui, olha, e considerar todos os CNs iguais ao número 1, então você vai cair nesta série aqui. Vai ficar 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, e assim vai infinitamente. Você pode reparar que esta é uma série geométrica, com o primeiro termo igual a 1 e a razão igual a x. Mas, professor, primeiro termo você não estava chamando de A lá nas aulas passadas? Sim, mas eu não vou chamar mais o primeiro termo de A para não se confundir com esse A aqui, que é o centro da série, tá bom? Eu estou usando a letra A agora para denotar o centro da série. Não é mais o primeiro termo de uma série geométrica. Então, eu vou, sempre que eu estiver tratando de uma série geométrica, a partir de agora, escrever, olha, primeiro termo igual a 1, tá bom? Então, esta daqui é uma série geométrica, com o primeiro termo igual a 1 e a razão igual a x. Nós provamos que uma série geométrica converge quando o módulo da razão é menor do que 1. Então, esta série aqui converge quando o módulo de x for menor que 1. E vocês devem se lembrar que nós deduzimos uma fórmula para calcular a convergência da série, não é? Então, olha só, esta série aqui, nós expressamos que ela converge escrevendo da seguinte forma, olha, 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, vai indo embora, mais x a n, vai indo embora. Quanto que dá a soma de uma série geométrica? É o primeiro termo, que é 1, dividido por 1, menos a razão. Então, olha, 1 sobre 1 menos x vai ser igual a 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo,
mais x à quarta, mais x à quinta, e assim vai, somando infinitos termos, e isso sempre vai ser igual para quais valores de x? Para x entre menos 1 e 1, que é quando o módulo de x é menor que 1. Olha. Então perceba, sempre que o x estiver entre menos 1 e 1, esta soma infinita aqui converge para isso aqui, 1 sobre 1 menos x. Muito bem, agora vamos dar um exemplo de uma série que não está centrada no zero, está centrada no 2. Então, olha esta série aqui, olha. 1 menos meio vezes x menos 2, mais 1/4 vezes x menos 2 ao quadrado, e assim vai indo, assim vai indo. O termo geral é menos meio elevado a n, vezes x menos 2 elevado a n. Esta série é do tipo desta série aqui, 2 estrelas, que é centrada em um número a diferente de zero. Né? Neste caso, o centro é 2, C0 é 1, C1 é menos meio, C2 é 1/4. Se você for ver, o termo geral da constante Cn é menos meio elevado a n. Esta série, ela também é uma série geométrica, com o primeiro termo igual a 1, e a razão é menos x mais 2 sobre 2, ou menos x menos 2, entre parênteses, sobre 2. Muito bem, para quais valores de x esta série converge? Vocês devem se lembrar que esta série converge, sendo uma série geométrica, quando o módulo da razão for menor que 1. Então, o módulo da razão, olha, é o módulo deste carinha aqui, olha. Então, esta série converge para valores de x quando isso daqui é satisfeito. Agora, podemos tirar o módulo. Tirando o módulo, bom, esse menos aqui já vai cair fora de todo jeito, né? Porque é um módulo, então isso aqui vai ficar, olha, entre menos 1, e aqui vai ficar x menos 2 e 2, entre menos 1 e 1. Muito bem. Agora vamos passar o 2 para o outro lado. Isso aqui vai ficar, olha, menos 2 menor que x menos 2 menor que 2. Agora vamos passar o menos 2 para o outro lado. E aí vai ficar assim, olha. Vai ficar mais 2, né? Então aqui vai dar 0 menor que x menor, 2 mais 2, 4. Então, para quais valores de x esta série aqui converge? Esta série converge para valores de x entre 0 e 4. Então, sempre que o x estiver entre 0 e 4, esta série aqui converge. Tá bom? Dá para calcular para qual valor ela converge, você pode fazer aí como um exercício, né? O primeiro termo, nesse caso é 1, sobre 1 menos a razão, que já está aqui. Tá bom? Não vou fazer aqui porque o espaço está pequenininho. Você faz aí como um exercício, tá bom? Muito bem. Agora, vamos fazer alguns cálculos. Olha só, olha esta série aqui. N fatorial vezes x elevado a n. A pergunta, para quais valores de x esta série é convergente? Veja bem, não estou perguntando para qual valor a série está convergindo, qual é o número que é a soma da série. Não é isso que eu estou perguntando. Esta série ela pode ser convergente ou pode ser divergente, a depender do valor de x. A pergunta é, para quais valores de x essa série é uma série convergente? Tudo bem? Bom, como é que a gente pode descobrir isso? Olha para a cara da série, nós podemos pensar em um teste, dentre aqueles testes que nós já estudamos, para decidir se a série é convergente ou não, e aí a gente analisa isso em função do x. Por exemplo, está vendo que aqui tem o fatorial? Lembra que nas aulas do teste da razão eu falei, olha, sempre que tiver fatorial, o teste da razão pode ser uma boa ideia. Então, vamos usar aqui o teste da razão. Né? Então, vou escrever aqui, olha, teste da razão. Eu vou usar o teste da razão para analisar isso aqui e ver se eu descubro alguma coisa. O teste da razão, o que é que você tem que fazer? Você tem que olhar para o módulo de AN mais 1 sobre AN. Você calcula esse módulo e depois você joga no limite. Né? Você vai calcular este limite aqui, olha. Se este limite for um número L menor do que 1, significa que a nossa série será convergente. Então a pergunta é,
Quando que este limite aqui vai ser um número menor que 1? Bom, antes vamos calcular esta razão e o módulo desta razão. Depois a gente joga no limite para ver o que é que a gente descobre. Muito bem. Então, troco n por n mais 1. Vai ficar assim, olha. N mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1. Divide pelo an. Vai ficar n fatorial vezes x elevado a n. Isso tudo em módulo. Muito bem. N mais 1 fatorial, vocês sabem que você pode escrever isso como n mais 1 vezes n fatorial. Então, trocando isso aqui, fica da seguinte forma. Tem esse x elevado a n mais 1. Também vamos já mexer nele. Olha, x elevado a n mais 1, você pode escrever como x elevado a n vezes x. Então, vou trocar essas duas coisas aqui. Então, vai ficar assim, olha. N mais 1 vezes n fatorial vezes x elevado a n vezes x. E aqui embaixo a gente mantém, olha. Aqui vai ficar n fatorial vezes x elevado a n. Muito bem. Aqui dá para fazer algumas eliminações, olha. Este n fatorial vai embora com este n fatorial. Este x elevado a n vai embora com este x elevado a n. O que é que te sobra aqui? Bom, aqui sobra o seguinte. O n mais 1 vezes o x, aqui em módulo. Bom, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, isso aqui é o módulo de n mais 1 vezes o módulo de x. Mas n mais 1, n é um número natural. N mais 1 vai ser positivo de toda forma. Então, você pode desconsiderar o módulo do n mais 1. Mas o do x não. Porque x é um número real, aí a gente não sabe se ele é positivo, se ele é negativo. No x não dá para tirar o módulo. Então, aqui fica da seguinte forma. Fica n mais 1 vezes o módulo de x. Muito bem. Uma vez feito isso, aqui ficou apertadinho, né? Eu vou escrever na linha de baixo. Feito isso, aqui n mais 1 vezes o módulo de x. Perfeito. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular este limite, o limite deste carinha, não é? Se este limite resultar em um número menor do que 1, a série vai ser convergente. Se for qualquer outra coisa, a série será divergente. Então, vamos estudar isso em função de x. Vamos estudar este limite em função de x. Então, vamos lá. Nós queremos analisar, então, pelo teste da razão, o limite do módulo desta razão. Razão essa que nós acabamos de calcular, que dá n mais 1 vezes o módulo de x. Né? Seu limite, n indo para infinito, porque a gente está falando de sequência, né? Isso aqui é um limite de sequência, sempre limite de sequência, o n vai para infinito, não tem outra possibilidade. Veja bem, tendo isso em mente, vamos analisar este limite em função de x. Perceba o seguinte, olha, o que acontece se o x for diferente de zero? Se o x for diferente de zero, este limite aqui ele vai para o infinito. Se o x for igual a zero, isso daqui, se o x for igual a zero, isso daqui vai dar zero. Então, esse limite dá zero. Então, e se o x for igual a zero, este limite aqui ele vai ser igual a zero. Bom, significa o seguinte, para qualquer valor de x diferente de zero, esse limite não dá menor do que 1. Então, a série diverge pelo teste da razão. E se o x for igual a zero, esse limite deu um número menor do que 1, né? Que é menor do que 1. Então, para o x igual a zero, esta série aqui, ela converge. É isso que o teste da razão diz, que se esse limite for menor do que 1,
a série converge, caso contrário ela diverge. Então, com isso nós podemos concluir o seguinte, olha, logo a série converge apenas se o x for igual a zero. Muito bem. Próximo exemplo. E esta série aqui? Para quais valores de x esta série aqui converge? É o mesmo estudo feito no exercício anterior, né? Vou usar de novo o teste da razão, tá bom? Então, teste da razão novamente. Para isso, eu vou ter que calcular o módulo daquela razão, a n mais 1 sobre a n. Isso vai ficar da seguinte forma, olha, troco n por n mais 1, então vai ficar x menos 3 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, tudo sobre x menos 3 elevado a n, dividido por n. Então, é o an mais 1 dividido pelo an. Muito bem. Isso daqui vai dar, extremos pelos meios, isso aqui vai dar n vezes x menos 3 elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 vezes x menos 3 elevado a n. Muito bem. Vamos continuar fazendo as continhas. Olha, eu posso tirar esse n sobre n mais 1 aqui para fora, porque isso aqui é tudo positivo. Então, pode tirar aqui do módulo, né? Na verdade, eu estou usando a propriedade. Essa propriedade aqui, ó. Né? Só que aqui, como é positivo, eu já posso desconsiderar o módulo. Muito bem. Então, fica dessa forma. Essa potência n mais 1, eu posso reescrever ela. Vai ficar da seguinte forma, olha. X menos 3 elevado a n vezes x menos 3. E aqui embaixo continua. X menos 3 elevado a n. Bom, isso daqui pode ir embora com isso daqui. O que é que te sobra aqui, então? Sobra n sobre n mais 1 vezes o módulo de x menos 3. Fazendo o teste da razão, agora eu tenho que olhar para o limite do módulo desta razão. Ou seja, para o limite de n sobre n mais 1 vezes o módulo de x menos 3. Muito bem. Olha só, moçada, vou fazer esse limite de uma forma diferente aqui. Percebam o seguinte, esse x menos 3 em módulo é constante em relação à variável desse limite, porque esse limite é um limite em n. Então isso aqui é uma constante. O que eu vou fazer? Eu vou usar L'Hopital, né? Eu tenho que derivar em relação a n. Eu vou usar L'Hopital porque isso aqui vai dar infinito sobre infinito, então eu posso usar L'Hopital. Então fica assim, olha, limite, ó, L'Hopital. L'Hopital estou usando. Então vai ficar, deriva o n, vai dar 1. Deriva o n mais 1, vai dar 1. Isso aqui dá assim, olha. Tudo bem? Bom. Isso aqui então dá o limite de x menos 3 com n indo para infinito. Limite de uma constante, porque x menos 3 é uma constante. Ele é uma variável na nossa série, mas em relação a esse limite é uma constante. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Então, isso aqui dá o módulo de x menos 3. Muito bem. Feito isso, vamos estudar quando que isso daqui dá um número menor do que 1. Porque pelo teste da razão, isso aqui converge quando isso aqui for menor do que 1. Então vamos lá. A série converge
quando, vamos lá, o módulo de x menos 3 é menor do que 1. Tira o módulo, fica menos 1 menor que x menos 3, menor do que 1. Passo 3 para lá, isso aqui dá menos 1 mais 3 dá 2, x e 4. Então, converge para x entre 2 e 4. Bom, muito bem. Tem um caso que o teste da razão, ele dá inconclusivo, não é? É o caso quando este limite é igual a 1. Então, quando esse limite for igual a 1, a série pode convergir ou pode divergir. Então, nós temos que analisar este caso à parte. Mas, professor, por que você não fez isso no exercício passado? Porque, pessoal, aqui não tem como esse limite dar igual a 1, né? Esse limite ou ia para mais infinito ou ia para zero. Não teria como ser igual a 1 nunca esse limite. Então, eu nem analisei esse caso. Mas agora, neste caso, ele pode ser igual a 1. Quando o módulo de x menos 3 for igual a 1. Quando isso ocorrer, esse limite aqui dá igual a 1. E o teste da razão, ele é inconclusivo. Como ele é inconclusivo, significa que a nossa série pode convergir ou pode divergir. Então, a gente tem que analisar este caso à parte. Veja bem, como é que você resolve esta equação? Para tirar o módulo, fica assim, olha, x menos 3 igual a 1 ou x menos 3 igual a menos 1. Daqui nós temos o x igual a 4 e daqui nós temos o x igual a 2. Então, o que acontece quando x for igual a 4 para esta série? O que acontece quando x é igual a 2 para esta série? É isso que nós temos que estudar agora para completar o nosso estudo. Né? Por quê? Pode ser que ela convirja, pode ser que ela divirja. Então, nós temos que olhar separadamente. Então, vamos lá. Vou escrever um textinho para vocês lembrarem do que a gente vai fazer agora. Olha, o teste da razão é inconclusivo se esse limite dá igual a 1. Ou seja, se x igual a 2 ou se x igual a 4. Então, a gente precisa analisar separadamente esses dois casos. Bom, se x igual a 4, troca o x por 4 aqui. Vai ficar 4 menos 1, que dá 1, elevado a n. Olha, vai ficar 4 menos 1, elevado a n sobre n, que vai dar 1, elevado a n sobre n, que vai dar 1 sobre n. Então, essa série aqui vai ficar 1 sobre n, que a gente já conhece. Essa é a série harmônica. E nós já sabemos que a série harmônica é divergente. Então, se o x for igual a 4, a série será divergente, porque ela será a série harmônica. Se x é igual a 4, a série ficará que é a série harmônica. E diverge. Muito bem. E se x é igual a 2? Se x é igual a 2, olha, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a n. Então, esta série aqui também já apareceu para a gente. Né? E pelo teste da série alternada, nós já concluímos que esta série é convergente. Então, opa, faltou a palavra série. Vamos escrever de novo. A série ficará, para ficar uma lousa bonitinha, né? Menos 1 elevado a n sobre n, que é convergente. Sai facinho pelo teste da série alternada, né?
Muito bem. Então, esta série aqui que nós estávamos estudando no início, ela converge para quais valores de x? Ela converge para x entre 2 e 4, podendo ser 2 e não podendo ser 4. Né? Então, logo, a série estudada converge para x entre 2 e 4, desta forma aqui, podendo ser 2 e não podendo ser 4. Muito bem. Nós podemos igualar uma série de potências a uma função. Nesse caso, galera, nós diremos que o domínio da função ele é formado pelos valores de x para o qual a série converge. Né? Então, por exemplo, se eu disser que f de x é essa função aqui, olha, 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, e vai assim infinitamente. Se eu definir uma função dessa forma, né, no formato de uma série de potências, eu vou lá e defino essa função. Qual é o domínio dessa função? Bom, essa função já apareceu para a gente no exemplo 1. Vamos voltar lá, olha. É esta série aqui. E nós vimos que ela converge para x entre menos 1 e 1. Então, qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função são todos os valores de x entre menos 1 e 1. Então, como visto no exemplo 1, o domínio dessa função são todos os valores de x reais entre menos 1 e 1. Muito bem. Agora aqui eu tenho a função de Bessel de ordem 0. Essa função, a notação para ela é j índice 0, j0 de x. E ela é dada por essa série de potências aqui, olha. Somatório para n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n, dividido por 2 elevado a 2n vezes n fatorial ao quadrado. Esta função aqui, só a título de curiosidade, essa função aqui, por que ela tem um nome? Por que ela é famosa, né? Essa função, ela é uma função especial, ela aparece no estudo de movimentos planetários. Então é uma função famosa. Bom, vamos determinar o domínio da função de Bessel, então, de ordem 0. Qual é o domínio dessa função? Veja, essa função é uma série infinita. Então a gente precisa descobrir para quais valores de x essa função converge. Esses valores de x formarão o domínio dessa função. Então, de novo, olha, vou usar o teste da razão. Então, fatorial aqui, vou usar o teste da razão e vou fazer o estudo. Então vamos lá, olha. Teste da razão. Então, vou calcular a razão AN mais 1 sobre AN em módulo. Então vamos lá. Trocar o N por N mais 1. Vai ficar assim, olha. Menos 1 elevado a N mais 1 vezes x elevado a 2 N mais 1. Isso dividido por 2 elevado a 2 n mais 1 vezes n mais 1 fatorial ao quadrado. Então, eu vou escrever isso assim, olha, n mais 1 fatorial vezes n mais 1 fatorial. Vou escrever dessa forma. Tudo isso sobre, agora, o AN. Então, vai ficar menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n sobre 2 elevado a 2n vezes n fatorial vezes n fatorial. Ok, isso tudo em módulo. Vamos fazer a continha. Então, extremos pelos meios. Já vou tirar esse menos 1 aqui, porque em módulo esse menos 1 vai virar 1, tanto faz a potência. Então, isso aqui vai ficar assim, olha. 2 elevado a 2n vezes n fatorial vezes n fatorial vezes
x, vou distribuir esse 2 elevado a 2n mais 2, sobre 2, vou distribuir aqui esse 2 aqui também, 2 elevado a 2n mais 2, vezes n mais 1 fatorial, vezes n mais 1 fatorial, vezes x elevado a 2n. Perfeito. Bom, vou trabalhar com esse n mais 1 fatorial, vou descer 1, né, até chegar em n fatorial. Vou trabalhar com essa potência aqui também, esta, e esta aqui também, né? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 2 elevado a 2n vezes n fatorial vezes n fatorial vezes x elevado a 2n vezes x ao quadrado. Aqui embaixo vai ficar 2 elevado a 2n vezes 2 ao quadrado, que eu já vou colocar 4 aqui. Aqui vai ficar n mais 1 vezes n fatorial, n mais 1 vezes n fatorial, dividido por 2, não, por x elevado a 2n. Perfeito, fica assim. Agora vamos lá, olha. Este cara vai embora com 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 este cara. O que é que sobra aqui? 1/4 eu já posso tirar para fora aqui, olha, do módulo, então fica o módulo de x ao quadrado sobre n mais 1 ao quadrado. Agora veja bem, n mais 1 ao quadrado é positivo, x ao quadrado é positivo também. Então isso aqui fica 1/4, já pode tirar tudo do módulo, x ao quadrado, n mais 1 ao quadrado. Bom, então esta daqui é a aritmética do módulo desse quociente. O que a gente precisa fazer no teste da razão? Calcular o limite disso daqui. Então fica assim, olha. É o limite de 1/4 de x ao quadrado, n mais 1 ao quadrado. Muito bem. Vou tirar o que é constante para fora aqui do limite. E fica assim, olha. Fica esse limite aqui. O x ao quadrado é constante em relação a esse limite, porque esse limite é um limite em n, né? Então, posso tirar isso aqui para fora do limite, fazer dessa forma, e calcular esse limite. Este limite aqui, ele dá 0, porque n está indo para infinito. Esse limite aqui dá 0. Esse limite dá 0 para qualquer x. Porque se x for igual a 0, isso aqui também daria 0, o limite daria 0 de toda forma, né? Então, isso aqui dá 0 para qualquer x, né? E 0 é menor do que 1 para qualquer x pertencente aos reais. Então, veja bem, para qualquer x pertencente aos reais, o teste da razão está dizendo que a nossa série converge, porque deu um número menor do que 1, esse limite aqui. Então, qual é o domínio dessa função de Bessel? O domínio dessa função de Bessel é o conjunto dos números reais. Então, portanto, o domínio dessa função J0 é o próprio conjunto dos reais, pois a série converge para qualquer x real. Então pronto, determinamos aí o domínio dessa função. Muito bem. Aqui temos um teorema, eu não vou demonstrar, eu vou enunciar e vou explicar o que é que ele nos indica. Para uma dada série de potências, aqui eu coloquei centrada no A,
né? Mas poderia ser centrada no zero também. Existem apenas 3 possibilidades. Ou a série converge apenas quando x for igual a for igual ao centro, ou a série converge para todos os valores de x, ou existe um número positivo r, chamei de R maiúsculo, tal que a série converge se o módulo de x menos a for menor do que r, e diverge se for maior do que r. Esse número r, ele é chamado de raio de convergência da série. E esse intervalo aqui, quando a gente fala x está entre tanto e tanto para a série convergir, ele é chamado de intervalo de convergência da série. Para o caso 2i do teorema, que é este caso aqui, a série converge para todo x, então nós tomamos a liberdade de usar um abuso de linguagem matemática. Tá? Isso aqui é um abuso de linguagem matemática. E escrever que o raio de convergência é igual a infinito. Tá bom? Isso é um abuso de linguagem porque, a rigor, nós não poderíamos fazer essa indicação. Tá? Mas todos os livros de cálculo fazem essa indicação. Então, nós vamos tomar a liberdade de fazer essa indicação também, de dizer que o raio de convergência é infinito. Tá bom? Se isso fosse um curso de análise, nós não escreveríamos dessa forma. Tá? Mas sendo um curso de cálculo, nós podemos tomar esta liberdade. Então, veja bem, na aula de hoje nós estudamos vários exemplos de séries de potência. E nós podemos observar este teorema ocorrendo nas nossas séries de potências. Né? Por exemplo, olha só, vamos voltar em todos os nossos exemplos. Olha só, no nosso exemplo 1, a série é centrada no zero. Existe um R, tal que x converge tal que a série converge para x entre menos 1 e 1. O centro da série é zero. Então, qual é o raio de convergência aqui? É 1. Porque, olha só, a série está centrada no zero e converge para valores de x entre menos 1 e 1. Então, aqui está o raio de convergência. Nós caímos, então, olha, no terceiro caso. Aqui, no terceiro caso. Muito bem. Olha este segundo exemplo aqui. Esta série de potências. Ela é centrada no zero. Não, desculpa. Ela é centrada no 2. Essa daqui. E nós chegamos à conclusão que ela converge sempre que x está entre 0 e 4. Então aqui existe um raio de convergência. Qual é o raio de convergência? Bom, se o centro é 2, e ela está convergindo para x entre 0 e 4, então o raio é 2. Não é? Porque olha só, está aqui, o centro é 2. Entre 0 e 4. Qual o tamanho aqui desse raio? É 2. É o raio de convergência. Tá vendo? Então, nós caímos de novo nesse terceiro caso. Tem um raio de convergência. Vamos para o outro exemplo. Olha, este exemplo aqui. Nós chegamos que esta série converge apenas para x igual a 0. Olha para a carinha dessa série. Essa é uma série de potências que está centrada no 0. Então, aqui caímos no caso 2i. Não, no caso 1i. Ela converge apenas para o seu centro. Apenas quando x é igual ao seu centro, que é 0. Outro exemplo. Esse daqui, olha. Tá vendo? Aqui nós caímos de novo no caso 3i. Porque existe um raio de convergência. Olha só. X... a série converge para os valores de x entre 2 e 4. Aqui, o centro da nossa série é 3. Olha, entre 2 e 4, o centro no 3, o raio é 1. Outro exemplo. Aqui, olha. Esta série aqui que gera a nossa função de Bessel. Ela converge para qualquer x real. Caímos no caso 2i. Assim, galera, eu montei aqui uma tabela resumindo todos os exemplos que nós vimos na aula de hoje.
olha só, o exemplo 1, 2, 3, 4 e 6. Porque o exemplo 5 repetiu o exemplo 1, né? A série, a cara delas, está aqui. A série do exemplo 1, do exemplo 2, do exemplo 3, do exemplo 4, do exemplo 6. O raio de convergência. No exemplo 1, o raio é 1, como nós já discutimos. No exemplo 2, o raio é 2. No exemplo 3, o raio é 1. No exemplo 4, olha, é infinito, porque a gente caiu no caso 2i. E no exemplo 3, ela converge apenas para o centro, então o raio é 0. E o intervalo de convergência? Aqui, de menos 1 a 1, aberto dos dois lados, porque foi o que a gente chegou aqui quando a gente fez as contas, olha, de menos 1 a 1, aberto dos dois lados. O exemplo 2, de 0 a 4, aberto nos dois lados, porque foi aqui que nós chegamos quando nós fizemos a conta, olha, de 0 a 4, aberto nos dois lados. Exemplo 3, apenas o ponto 0, porque foi isso que a gente chegou aqui, olha. Mas, professor, não, tem alguma coisa errada, professor. Aqui está escrito intervalo de convergência. E aqui, isso aqui não é um intervalo, professor, de jeito nenhum. Então, aluno, isso é um intervalo sim. Um ponto na reta real, ele pode ser chamado de um intervalo degenerado. Tá? Então, olha, um intervalo fechado a gente denota assim. Quando A é igual a B, a gente pode denotar assim, olha. E isso daqui é só o ponto A. E quando isso ocorre, nós dizemos que é um intervalo degenerado. Então, este cara aqui é um intervalo degenerado. Muito bem, vamos escrever então. Olha, este cara aqui é um intervalo degenerado. Bom, aqui de 2 a 4, fechado no 2 e aberto no 4, porque foi isso que nós chegamos quando nós estudamos aqui, olha, fechado no 2, aberto no 4. E este último intervalo de convergência aqui, todo o conjunto dos reais, então de menos infinito até mais infinito. Muito bem, moçada, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula, um abraço do professor Caritá. Tchau, tchau.